Olá, pessoal. Como estamos? Tudo bem? Acredito que sim. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho uma história bem interessante, que se trata de o quão equivocado eu estou. Eu confesso que eu nunca tive muita paciência para conversas motivacionais, para aquela coisa de siga os seus sonhos, né? Eu nunca fui um cara muito chegado nisso. E por conta de uma grande ironia, como a vida é uma grande caixinha de surpresas, eu vou mostrar durante esta nossa conversa o quão equivocado eu estava. Então, hoje eu vou falar para vocês dessa palavra gigantesca aí, que é o sobrevivencialismo, que é uma ideia que começou a salvar vidas. Mas eu não tenho como falar dela sem antes falar do que aconteceu lá atrás. Aquele indivíduo estiloso, infelizmente sem o óculos, sou eu, crescido em um ambiente mais rural. Imagino que todos aqui que cresceram num ambiente mais ruralizado, final de semana ia para a chácara, brincavam na terra, e não foi muito diferente comigo. Eu cresci com pé sujo de barro, subindo em árvore, comendo frutas. Isso foi muito comum para mim e muito saudável, porque desde cedo eu percebi que nós só conseguimos manter o nosso estado de conforto com muito esforço. Você só consegue comer aquele franguinho gostoso se você tiver que matar ele antes. Então, aquela fantasia da sociedade pós-moderna nunca veio para mim, porque eu sempre entendi que para que você possa viver com conforto, alguém tem que pagar por isso. Então, as coisas avançaram e eu então fui para o movimento escoteiro, onde eu me afiliei ao movimento escoteiro por basicamente a minha adolescência inteira, e o escotismo me trouxe algumas concepções diferentes, porque o pai e a mãe, eles educam você, mas o escotismo ele forma você como um cidadão, te mostra como trabalhar em equipe, como lidar com papéis de liderança durante situações de crise. Imagine um monte de gurizada com 12 anos de idade, todo mundo com fome, tendo que competir em um tipo de atividade que exige a estratégia e você tem que coordenar tudo isso tendo 12 anos de idade. E realmente foi um grande desafio e começou a amadurecer um pouco essas minhas percepções. Depois disso eu virei o caipira de final de semana, porque obviamente a adolescência vem e a gente entra naquela fase, né, da baladinha, né, daquelas coisas todas, mas eu de maneira nenhuma me desconectei desse meio rural, desse meio de crescimento, de realmente plantar o que você come. Isso foi muito saudável para mim, porque, de certa forma, eu vivi num meio termo entre os dois mundos. Porque ao mesmo tempo que eu era o caipira de final de semana, eu também era um metaleiro. Né? Eu venho de família de músicos, meu pai é pianista, minha mãe é cantora, meu avô é cantor lírico italiano, e eu sempre gostei de música, e obviamente, durante a minha adolescência, né, e até recentemente, eu sempre fui vocalista do tal do heavy metal. Né? E isso sempre foi muito gostoso. Agora você me pergunta, mas e daí, Júlio? A gente já vai chegar lá. Por conta dessa minha capacidade de trabalhar com o público, foi muito gostoso poder aprender isso, poder lidar com pessoas o tempo todo e, mais importante, entreter pessoas. Não só isso, mas eu comecei a adotar isso como uma perspectiva de vida e comecei a vivenciar muitas coisas. Então eu era o cara que estava na fazenda, eu era o cara que estava consertando o computador, eu era o ciclista, o corredor, o atirador, eu competi como jogador profissional de paintball, eu competi como patinador e assim consequentemente. Tudo isso foi bastante interessante, porque daí surgiu a gênese da minha ideia. Quando eu comecei a vivenciar essa série de experiências diferentes e muitas vezes completamente opostas e contraditórias, eu percebi que são nesses momentos de experiências diferentes e extremas que a gente consegue entrar em contato com o nosso comportamento e entender como é que a gente é de verdade. Como é que eu era ali na hora que eu estava com o meu patins, como é que eu era na hora que eu ia dropar daquele Ralph, como que o meu corpo se comportava, como que minha mente gerenciava tudo isso, como que eu me comportava quando eu estava competindo, levando disparos de paintball de tudo quanto é lado. E isso começou a gerar quase que um apaixonamento pela experiência humana em situações extremas. E em 26 de março de 2011 começa a história do sobrevivencialismo. Certa vez eu procurei um texto aleatório na internet e encontrei um cara que falava do tal do survivalism, que era uma prática de prevenção contra desastres e um viver mais autossuficiente. Pô, eu achei legal isso, porque tinha uma certa conexão com a minha vida. E eu comecei a fazer um blogzinho. Né? Comecei a postar os meus textos de uma maneira tranquila, de uma maneira completamente ocasional. A partir daí, eu me formei como psicólogo, né? Obviamente apaixonado pelo processo de entender como a minha mente funcionava. É fato que tem algum psicólogo aqui?
Maravilha. Vamos falar a verdade, né? Geralmente a gente faz a faculdade mais para entender a gente do que o outro. Então, eu comecei com essa premissa. Eu queria entender a mente humana, eu queria entender por que eu era tão atraído por atividades mais extremizadas. E aí que a coisa começou a ficar mais séria, porque eu comecei a pensar como é que as pessoas pensam durante situações de emergência, quando as coisas saem errado. Como que eu posso ajudar os outros a serem pessoas mais resilientes, mais capazes de lidar quando a coisa desanda? Porque, hora ou outra, ela desanda. Na vida sempre tem aquele momento que dá tudo errado, né? E eu não estou dizendo só de azar, eu estou dizendo de tragédia, de acidentes, de inundações e por aí vai, né? Então, a partir desse novo momento, surgiu um novo foco, que é o portal Sobrevivencialismo, onde eu comecei a trabalhar com um indivíduo, explicando para as pessoas como que ela tem que fazer para, por exemplo, manter o controle emocional numa situação de incêndio dentro de casa, ou numa situação onde ela está perdida no meio da selva. Eu comecei a focar nesse aspecto, comecei a tentar explicar para as pessoas como a disciplina mental é o fator predominante para a sobrevivência. Mas 2012 aconteceu, né? 2012, e sim, esse mesmo, né? Mas não desse jeito, porque o mundo não acabou, né? Como muitos loucos diziam na época. Eu não sei se vocês lembram, mas havia aquela suposição de que talvez aí o mundo acabasse numa data tal, e tinha uma loucura, e era jornal falando disso, e era asteroide, e sei lá o quê. E isso surgiu como um grande obstáculo para o meu trabalho, que estava focado em ajudar as pessoas. Porque, a partir daí, surgiu, então, a concepção de que os sobrevivencialistas são paranoicos, que a gente se prepara para o apocalipse zumbi, que a gente tem abrigos nucleares, que a gente acredita em teorias conspiratórias. Então, de repente, eu me vi cercado de um público, muitas vezes, que falava de tudo, de que era conspiratório, né? Que aquela essência de ajudar as pessoas numa situação de dificuldade ficou completamente inundada ali desse bando de coisa. E aí, óbvio, o pessoal falou assim: Júlio, para com essa bobeira, cara. Nunca vai acontecer um apocalipse zumbi, né? Ah, Júlio, você se prepara para um apocalipse zumbi? Que coisa estúpida, né? E era isso que acontecia. Mas será que realmente é tão irreal assim o cenário de desastre? Por mais que a grande mídia mostre para a gente que os grandes desastres acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos, como os recentes furacões e etc., olha só que interessante. Isso no Brasil. Em 2012, o Brasil teve 58.383 mortes violentas, mais do que a guerra na Síria, se a gente dividir por ano. Todos os anos o Brasil possui 9 bilhões em prejuízo em enchentes. Entre 2008 e 2012, desastres deixaram 1,4 milhões de desabrigados. Temos cerca de 14 milhões de desempregados nesse momento no Brasil, e os alertas de secas disparam e crescem 409% num período de 13 anos. Ou seja, nesse exato momento, tem pessoas enfrentando o fim do mundo. O fim do mundo delas. Não é só porque não está no jornal que não acontece. Então, a gente começou a entender que o sobrevivencialismo, ele era mais do que só explicar para o cara como que ele tem que se comportar. A nossa missão como produtores de conteúdo se tornar você mais responsável pela sua própria vida. Se nesse momento, né, você chega em casa e de repente você vai no mercado e não tem comida. Greve dos caminhoneiros. E aí, você tem comida em casa para mais do que uma semana? Se você abrir a torneira da tua casa e não sair água, o que você faz? Porque isso pode acontecer. Nós não queremos que aconteça, né? Mas pode acontecer. Então, o nosso objetivo se tornou explicar para as pessoas que elas precisam, de uma maneira realista, dependerem cada vez menos desses sistemas que podem ser frágeis demais. A gente começou a pensar um pouquinho sobre, por que não você não pode, por exemplo, aprender a lidar com armas de fogo para garantir a defesa da sua casa? Porque talvez a polícia não chegue a tempo. Por que não ter uma hortinha na sua casa para comprar, em vez de comprar os temperos, você tem os temperos lá? Coisas bobas que podem, aos poucos, te dar mais responsabilidade sobre o seu próprio viver. E aí surgiu o portal Sobrevivencialismo no formato atual, que nós temos hoje. Além dele, nós temos também o nosso canal no YouTube, que já está com aí 620 mil inscritos, que tem uma premissa realmente, obrigado, uma premissa realmente de ajudar as pessoas a se tornarem responsáveis por si mesmas. Nós temos vários quadros, né? Nós temos quadros de atendimento pré-hospitalar, de manejo com armas de fogo, de sobrevivência em selva, de relatos de aventura, né? de como a pessoa pode acampar com segurança, estimulando esses indivíduos a saírem para o mundo outdoor. Então, o que aconteceu de mais interessante é que aí começaram as nossas expedições, para mostrar para essas pessoas, conforme o movimento foi crescendo, a nossa capacidade foi crescendo.
E essas expedições sempre manteram o foco comportamental. Nós temos, por exemplo, aquela imagem minha do cachorro ali, foi atravessando a maior praia do mundo, foram 235 quilômetros a pé. Aqui, inclusive no Brasil, a maior praia do mundo é brasileira. E foi um grande desafio, onde eu dei o foco comportamental, mostrando que muitas vezes a disciplina mental é que conduz o indivíduo à vitória, seja para sobreviver, seja para empreender, seja para o que for. E aí, de repente, a gente percebeu que o sobrevivencialismo deixou de ser uma coisa e se tornou um estilo de vida. As pessoas começaram a querer se denominar como sobrevivencialistas. Elas queriam falar assim: Júlio, eu quero ser como esse estilo, eu quero aprender a me virar sozinho, eu quero aprender a me defender, eu quero aprender a plantar, eu quero aprender a caçar. E assim as coisas começaram a evoluir de uma maneira muito legal, criando um nicho de mercado. Nós criamos um nicho de mercado que é o nicho de sobrevivencialismo. Olha que coisa diferente. Então nós temos um nicho que abrange desde os aventureiros até mesmo aquelas pessoas que se preocupam com a segurança de suas famílias e querem estocar comida em suas casas, para se caso for necessário utilizar aquilo, por exemplo. Então, nós criamos um nicho de mercado e hoje a nossa empresa cresce 17% ao mês por conta disso, que é muito satisfatório, ainda é humilde, mas a gente faz com muito amor. Mas mais que isso, mais do que empreender para ganhar dinheiro, porque, como vocês sabem, né, seguindo a história, de maneira nenhuma eu fiz isso para ganhar dinheiro, senão eu já tinha desistido no primeiro ano. Então, de repente, a gente começou a receber algumas mensagens muito diferentes. Eu comecei a vivenciar cases de mudanças reais na vida das pessoas pelo que a gente falava. Eu coloquei aqui algumas imagens, mas, enfim, só para ilustrar. Esse caso do Instagram ali, que tem uma fotinha de um bebê, é um garoto, na verdade um jovem adulto, que assistiu um vídeo nosso mostrando como desengasgar uma criança menor de 1 ano de idade. E o filho dele engasgou e ele, lembrando do vídeo, salvou a criança dele. Ele conseguiu desengasgar aquela criança naquela situação porque ele lembrou do nosso conteúdo. Teve um colega nosso, que obviamente virou colega depois desse relato, inclusive, que estava na França, presente naquela situação de atentado terrorista. As bombas explodiram, houve uma explosão secundária que ele sabia que ia acontecer, ele soube para onde se evacuar com a família em segurança por conta do conteúdo que a gente passou. Eu recebi na loja um garoto de 14 anos de idade, que aos 12 anos começou a seguir o nosso canal, começou a seguir o nosso conteúdo, e inspirado pela ideia de ser ativo no mundo outdoor, de fazer aventuras, perdeu 30 quilos. E hoje é um ciclista de competição, com 14 anos de idade. E começou por conta de um canalzinho de YouTube que ele, de repente, caiu ali. Então, nós começamos a mudar vidas, nós começamos a realmente fazer com que as pessoas tivessem relatos fantásticos. Por exemplo, pais e filhos que começaram a acampar juntos e antes sequer se falavam. Filhos que foram para o escotismo, estavam com uma conduta extremamente, quase que delinquente, e se encontraram no escotismo e hoje são pessoas que estão se construindo para serem cidadãos cada vez mais potencializados. Então perceba que, mais do que um empreendimento, isso é uma filosofia de vida que foi se construindo a partir da minha experiência pessoal. Então, foi uma ideia. E mais do que isso, foi uma ideia que começou a salvar vidas. Foi uma ideia que, apesar de simples e boba, daquele guri que gostava de ir na chácara, hoje ajuda, em média, 800, 900 mil pessoas a terem uma vida mais responsável, mais consciente e mais autossuficiente. Minha mensagem é essa. Obrigado, pessoal.